E o que varia nesse sensor são a composição, né, dos cristais que estão aqui e também dessa espessura que está aqui. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Okay? Então, isso é mais ou menos aqui o que a gente tem, né, dos cristais colocados aqui. Então, normalmente ele é a base de bário, né, flúor e bromo, né, tendo como elemento ativo o európio 2+, né, e aqui tem essa estrutura onde eu posso até trocar aqui o bromo por iodo, por cloro. Né. Então, o que interfere na qualidade da imagem, né, uma das coisas que interfere é o tamanho do cristal. Né. Então, eu vejo que essa aqui eu tenho uma quantidade aqui de cristais colocados aqui, né, e no final ele vai resultar numa qualidade de imagem diferente. Então, a técnica nessa placa, né, como que funciona? Né? Então, eu tenho uma camada ativa de fósforo, né, a radiação incidente, né, ela, quando incide a radiação, acho que não sei se no fundo dá para ver, né, eu estou incidindo a radiação, então ela tem os elétrons colocados na banda de valência. Esses elétrons, então, com a energia da radiação, né, o raio-x ou raio gama, por exemplo, né, esses elétrons então vão para a banda de condução e ficam presos em armadilhas, né, são chamados centros F. Né, então eles são aprisionados e aí a gente cria o que a gente chama de imagem latente. Né, é como um filme radiográfico, você expõe, né, e depois então vai para um processo de revelação. Então ele também fica aí armazenado aqueles elétrons até que, né, eu com um feixe de laser, né, eu excito esses elétrons e ele volta então, né, para a banda de condução, emitindo aí uma luz visível. Né. Então o feixe de laser faz com que ele volte à sua posição, emite a luz visível, e é nessa luz visível que eu faço a minha medida. Tá? Então as etapas de formação é basicamente essa. É uma placa de fósforo não exposta, né, a radiação incidente, um pouco de prova, tá, e aí eu gero uma exposição e crio lá dentro uma imagem latente. Né. Com essa imagem latente, ela está exposta, eu posso carregar, né, essa imagem para qualquer lugar. Então posso fazer uma exposição aqui no IRD e ler lá na cópia da Ilha do Fundão depois de meia hora. É claro que tem um fator de desvanecimento, de perda de qualidade da imagem. Né. Então, a emissão, né, uma coisa importante, né, os fótons do laser estimulante estão na faixa do vermelho. Né, e os fótons de luminescência que ocorrem na emissão da luz estão na faixa do azul e verde. E com isso, então, eu crio um sistema de lentes, né, e eu posso, então, fazer, né, uma filtragem, né, do feixe de excitação, que é o laser vermelho, né, e com a leitura só na faixa do azul e do verde, através da fotomultiplicadora. Então, aqueles sistemas, depois de todo, ele tem esses elementos constituintes. Né? O laser, o espelho de reflexão, a outro espelho, e aqui uma varredura na placa de fósforo, né? E a luz emitida com uma válvula fotomultiplicadora aqui, né? Passando então depois o sinal, né? Quem entende bem na área de detecção de radiação, né? Que a foto gera um sinal elétrico, esse sinal elétrico então é convertido e vai para formar uma imagem. Esse é um outro sistema baseado naquele modelo Legon, né? O feixe incidente, né? Da mesma sensação, e aqui a fotomultiplicadora para fazer a aquisição da imagem. Então, equipes de luz que são usados no sistema, uma válvula fotomultiplicadora comum usada em sensores, detectores de cintilação, né, qualquer desse tipo. Então, as etapas de formação, né, vem a exposição, cria a imagem latente, vem o laser, faz a varredura, né, do IP, e aí, né, a gente consegue, depois disso, fazer com luz visível, fazer um apagamento do filme. Então, qual é a vantagem do image plate com relação ao filme convencional? É que ele pode ser reutilizado. Então, a grande pergunta que sempre aparece é
quantas vezes eu posso reutilizar o filme? Né? Então a gente, né, teoricamente, fala mil, mas se eu usar a primeira vez e deixar riscar, eu já perdi o filme, ele durou uma vez só. Então, teoricamente, eu posso usar mais de 1000 vezes, né, um filme, né, pelas suas características de luminescência. Okay? Então, são os equipamentos que eu tenho no mercado, né? Esses já estão, já saíram do mercado, esse ainda está em uso no mercado, né? Esses já são maiores, né? Esses são móveis que eu posso levar no campo para fazer a aplicação. A outra técnica, né, eu trouxe até o meu cronômetro aqui para controlar meu tempo, mas aí você me avisa aí onde estiver. E quando a gente prepara uma apresentação, né, a gente prepara assim, vou falar uma hora, vou colocar aí 60 slides. Então a gente coloca sempre mais, né, e ele interrompe o para, né, a gente fica por aí. Então a outra técnica de radiografia digital é usada chamado de flat pen, né? Então são detectores, tá, montados que ficam nesse formato de placa. O filme da emulsão, tanto o image plate, são filmes flexíveis. Né? Já o flat pen é uma placa rígida, eu não consigo contornar isso. Isso é um problema na radiografia industrial, né? Principalmente na área de luz. Né? Bom, como que é formada essas placas? Essa tem uma estrutura, né? Eu posso ter, um dos sensores que eu tenho é chamado de silício amorfo. Né? Então eu tenho um arranjo aqui que são esses quadradinhos azuis, baseado em silício amorfo. Como o silício amorfo tem um numerador baixo, da ordem de 14, então se eu fizesse uma exposição direta, é como uma câmera CCD, se eu fizesse uma exposição direta, eu não teria muita sensibilidade a raio-x e raio-gama de energia mais alta. Ok? Então, eu tenho que usar na frente do meu silício amorfo, a não ser que seja baixa energia, o raio-x, mas eu tenho que usar um cintilador na frente. Então esse cintilador vai fazer então, aqui uma produção de luz e o silício amorfo vai fazer a leitura. Então esses detectores são baseados nessa estrutura. O processo é raio-x, o cintilador transformando em luz, a luz sendo detectada pelo silício amorfo, e aí tem o meu sinal para sair. Então, a tecnologia é um pouco, ou seja, bastante sofisticada, onde o meu elemento, você veja que no filme eu tenho um detector analógico contínuo, no image plate também tem um contínuo, aqui eu já tenho um elemento discreto, que são os elementos da matriz de fotodiodo, que eu tenho colocado aqui à base de silício amorfo. Então, essa matriz, esse tamanhozinho, é que vai me dar a minha resolução do sistema. Tem outra leitura bastante complicada, quando eu tenho que fazer a leitura em tempo real desse sinal. Então, o tamanho do sensor, que, como eu falei, vai dar a imagem. Então, os sensores, aqui tem uma certa dimensão, 127 microns, por 127. Tem uma área aqui que fica eletrônica do lado, um transistor, e com isso eu tenho uma perda aqui de sinal que chega nessa pequena comparação. Hoje, nossos flat pen na área industrial, que é mais ou menos uma radiografia de tórax, esse mas 9 são sensores bem pequenos, assim, no total, teria apenas 1 polegada mais ou menos de sensores com 9 micros de tamanho. Eu não consigo ter um grande com a mesma resolução. Então aí o processo de cintilação que causa perdendo qualidade da imagem. A gente tem aqui, por exemplo, 2 elementos, um cintilador à base de fósforo, outro cintilador à base de iodeto de césio, e eu acabo então perdendo um pouco a resolução que dá. O spreading de luz, aqui também de luz. Então eu vejo que, dependendo do cristal que eu uso, aqui a largura e a altura da minha resolução, com o iodeto de césio eu consigo uma resolução bem melhor que em fósforo. Então hoje em dia a gente coloca nos cintiladores, vários cintiladores, mas um dos mais usados é o iodeto de sódio, de césio, uma determinada espessura.
Outro, né, usado também hoje é o selênio. Né? O selênio já tem um Z mais alto, né? Então em algumas aplicações ele não precisa usar o cintilador. Com isso ele dá uma qualidade de imagem bem melhor. Né? Ele funciona como um fotodiodo, um semicondutor, né? Numa camada de selênio, então eu consigo resultar sem uma melhor resolução do que a placa de selênio. Mas são sistemas de impacto, né, existentes no mercado, sempre tem uma capa protetora, né, de alumínio, então é função da energia também que eu vou sendo utilizado, né, tem várias dimensões. Um dos problemas todos, vocês olhando uma placa, é que a eletrônica fica por trás. Né, e quando a eletrônica fica por trás, né, e você não consegue absorver toda a energia da radiação, ela pode, com o tempo, danificar essa eletrônica. Então estão fazendo sensores hoje e a eletrônica fica do lado. Tá? Mas a eletrônica do lado também leva dimensões que não são aproveitadas. Né? Aqui no caso de um sistema fixo, não teria problema ter dimensões maiores. Mas no campo, você tem um sensor, por exemplo, 40 por 40, onde você tem uma área útil 20 por 20. Né? Então acaba atrapalhando a dimensão. Então esse é um quadro de evolução da radiografia digital. Né, mostrando em termos de resolução, né, aqui o sistema de filme, tá, chegando aqui no detetor de selênio amorfo. Né. Com certeza essa transparência, mostrando isso, é porque é um vendedor de selênio amorfo. Né. Então, com certeza mostrando essa coisa. Não, mas mais ou menos são sistemas de radiografia evoluindo, chegando numa resolução, num perfil de sinal bastante estreito na prática. Então, essa é a base dos sistemas de radiografia digital. Na indústria, né, como eu falei, o sistema trabalha com normas. E as normas são a avaliação de qualidade da imagem. Né. Então, a gente sempre está usando indicadores de qualidade de imagem. Né. Então, no filme só era usado um indicador de sensibilidade, né, que são chamados de filtro. Hoje a gente já tem que utilizar no digital, que é um indicador de qualidade baseado nesse cara aqui, que é chamado de fio duplo, né? Duplex Wire. Né? Então ele tem uma norma baseada na STM. Então esse indicador ele é formado em pares de linha. Né? Ele dá uma imagem, aqui do jeito que está colocado, em pares de linha, onde eu determino a resolução espacial. Né, do meu sistema. Né? O que é o meu sistema? Meu sistema é fonte, geometria e detetor. Né? Então ele determina a resolução espacial básica. Não é o tamanho do laser, não é o tamanho do nada, é o conjunto todo que reflete no resultado final. Então, na norma, né, ela estabelece, por exemplo, aqui é um parâmetro de fio duplo que eu estou estabelecendo, faço uma medida do perfil, né, e eu consigo ver a separação entre esses dois fios. Tá? Então, esse QI ele tem uma separação igual ao diâmetro do fio. Okay? Então, ele determina qual é o par de fio que eu não consigo enxergar mais. Tá? Ou seja, aquele que não me dá uma diferença nessa coisa aqui. Okay? Nesse degrau entre o preto e o branco. Tá? Então, veja aqui que eu tenho esse intervalo bem separado, aqui também ainda está separado, então eu consigo determinar qual é a resolução espacial básica. Há um outro parâmetro de avaliação na digital é a relação sinal-ruído. Né? Então a relação sinal-ruído, né, eu, por exemplo, escolho uma área da minha radiografia, que eu, por exemplo, tenho uma radiografia aqui no programa de solo, tá? Eu escolho essa área aqui. Normalmente a norma tem que ser no mínimo 1.100 pixels, né? Ou seja, dentro desse quadradinho eu tenho 1.100 pixels, que é o tamanho da medição, e eu determino a minha relação sinal-ruído, que é dada então pela razão entre o sinal, né, e aquele desvio padrão que eu tenho na medida desses pixels. Hoje a gente tem programas de análise, né, que fazem direto isso daí. Né? Então a gente determina a relação sinal-ruído. Né? Então entra aqui com uma resolução que dá o resultado, que dá uma área normal aqui.